paz do Senhor, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Como que você está? Espero que você esteja bem, espero que sua família vá bem. Estamos aqui para o nosso segundo vídeo, falando sobre a grandeza de Deus. Nós temos um vídeo introdutório aqui sobre teologia propriamente dita, onde nós começamos a abordar o estudo sobre o ser de Deus, com muita reverência, com temor e com o coração sedento para conhecer mais de Deus. Eu te convido a estar comigo nesse segundo vídeo, onde nós vamos estar estudando sobre um segundo aspecto do ser de Deus, que é espiritualidade. A Bíblia diz que Deus é espírito, mas afinal de contas, o que significa isso? Eu te convido a estar aqui comigo para nós olharmos esse aspecto do ser de Deus e qual a implicação prática que isso tem na nossa vida. Eu me chamo Josué Silva e você está aqui para, junto comigo, examinarmos a palavra de Deus e buscarmos um norte, edificação para a nossa vida. Como no outro vídeo, eu te convido também a iniciar esse nosso momento aqui com a palavra de Deus, orando ao Senhor das Escrituras, orando ao Deus que se revela, para que Ele ilumine nosso entendimento e para que, mais do que conhecimento, nossa vida seja transformada e haja uma mudança, haja um impacto na nossa vida de tal maneira que, quem sabe, através da minha vida, através da sua vida, um grande avivamento pode acontecer. E os grandes avivamentos começam com uma paixão ardente pelo ser de Deus. Esse é o desejo do meu coração, fazer com que você ame a palavra de Deus e te motivar de alguma forma a buscar mais conhecer ao Deus que te fez, ao Deus que me fez. Amém? Vamos então a Deus em oração. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos ao teu nome, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aqui estarmos para louvar ao Senhor, para admirar o teu santo nome, para aprender da tua palavra. Pai Santo, eu te peço que o Senhor visite o irmão, a irmã que está do outro lado, juntamente comigo, Senhor Deus, para examinarmos as Escrituras. Eu te peço que o teu Espírito Santo possa iluminar o entendimento, convencer-nos, ó Deus, de quem tu és e quem nós somos diante de quem tu és. Tu tens liberdade porque tu és soberano, onipotente e livre para curar, para operar, para transformar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, o Senhor tem toda a liberdade para fazer de mim, do meu irmão, da minha irmã que está do outro lado, um canal para que aconteça um avivamento no nosso lar, na nossa família, na nossa igreja, no nosso bairro. Faz de novo, Senhor, porque o Senhor não mudou. Nós aqui estamos sedentos por conhecer mais de Ti. Eu te peço, Senhor Deus, fale conosco, que nós possamos compreender o que significa ser espiritual e o que é que a Tua palavra quer nos dizer quando nos diz que Tu és Espírito. Eu te peço, no nome de Jesus, ser conosco. Amém. Entre os mais básicos, se é que nós podemos chamar assim, dos atributos de grandeza de Deus, é o fato de que Deus é Espírito. Isso significa que Deus não está preso a um corpo físico, muito menos a matéria. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, Jesus, no diálogo dele com a mulher samaritana, vai falar que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Também está implícito em outras passagens bíblicas essa verdade. Ainda no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, a Escritura nos diz: Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. João tem em mente a ideia de que esse Deus que é Espírito se torna conhecido no Filho encarnado, no Verbo encarnado, a saber, o Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus, falando para um de seus discípulos, a saber, Filipe, em dado momento, Filipe chega a Jesus e fala assim: Mestre, mostra-nos o Pai e nos basta. Jesus fala: Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheceis. Quem me vê a mim, vê o Pai. Paulo, escrevendo sua primeira carta a Timóteo,
ainda na parte inicial, ele louva a Deus. E um dos aspectos desse Deus louvado por Paulo, que é o Deus das Escrituras, é que ele é invisível. 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 17, Paulo diz assim: Ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Esse Deus que é eterno subentende a sua pré-existência, de maneira que nós não conseguimos compreender de tão profundo que é. Obviamente, se ele é eterno, ele é imortal. Imortal porque ele é inerente àquilo que nós conhecemos como o findar da vida. E ele também é invisível. Mas o fato dele não ser visível aos nossos olhos não significa que ele não seja real. Ao Rei eterno, glória para todo o sempre. Amém. Ainda em Timóteo, no capítulo 6, na parte final, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo, novamente louvando a Deus, ele vai dizer que a qual no tempo certo há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível e quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. O que esses textos deixam evidente é que esse Deus que é espiritual, ele não sofre nenhuma variação que nós sofremos. Ele não se deteriora. Ele é eterno, ele é perfeito. Em outras palavras, esse Deus não é limitado como eu sou. Esse Deus ele não conhece limites, como nós, seres humanos criados, conhecemos. Por exemplo, nós somos muito limitados pelo tempo. Falando de tempo e espaço geográfico, nós perdemos a hora e não conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso está restrito a nós. Mas Deus não. Deus, porque ele é espírito, ele transcende, ele é imanente, como nós vimos no nosso primeiro vídeo, ele não pode ficar preso a um espaço geográfico. Ainda falando sobre o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, a dúvida dela era essa. Ela olhou para Jesus e fala: Mestre, Senhor ou Rabi, os nossos pais dizem que é no monte que se deve adorar. Vocês, uma referência aos judeus, falando com Jesus, ela diz: mas vocês dizem que é no templo o lugar que se deve adorar. Afinal de contas, onde Deus está? No monte ou no templo? A ideia era que Deus era um territorial, como os deuses pagãos. Mas Jesus vai esclarecer e aprofundar a ideia de que Deus não fica preso a um ponto específico. Jesus diz que nem no monte, nem no templo, mas, na verdade, porque a hora é em que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, ele não está preso a um ponto geográfico. Ao mesmo tempo que ele está no sul, está no norte, em cima e embaixo. É isso que implica a espiritualidade de Deus. Nós fizemos menção no vídeo anterior de Paulo no Areópago, falando aos filósofos gregos, e há um aspecto interessante. No versículo 24 de Atos 17, Paulo diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, mas ele mesmo é quem dá a vida. Em outras palavras, Deus ele não pode ser destruído e ele não pode ficar retido pela matéria. Talvez você fique em dúvida então com algumas passagens bíblicas que falam que Deus tem pés, mãos, né? O próprio profeta Isaías diz que Deus está nos céus e a terra é o estrado, o escabelo dos seus pés. Alguma tradução pode estar assim, que significa o banco onde um soberano repousa os pés. A Bíblia vai falar que Deus arrancou Israel com mão forte, com o braço estendido. O que significa então essas expressões que fala que Deus com o olho que vê, com o ouvido que ouve, Salmo 115, né? Nariz que sente cheiro, mão que apalpa. O que significa essa expressão? Afinal de contas, se Deus é espírito, ele não pode ter um corpo como o nosso. Esse aspecto é chamado pelos teólogos de antropomorfismo. São analogias humanas que
faz com que nós compreendamos a ação de Deus no plano da redenção. Existe também, principalmente no Antigo Testamento, manifestações de Deus que também são chamadas de teofanias, ou seja, manifestação do ser de Deus de forma que o homem o compreenda, mas não significa necessariamente que ele seja daquela maneira. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo fala que um espírito não tem carne nem osso. Lucas capítulo 24, versículo 39, Jesus vai falar que um espírito não tem carne nem osso. Então ele tem uma manifestação totalmente diferente da concepção humana, que é a ideia metafísica que transcende a matéria, né? Essa ideia do Cristo ressurreto traz um entendimento mais claro e mais profundo do que seria o ser de Deus. É um ser que não está preso à matéria. Por exemplo, Jesus, depois da ressurreição, os discípulos estão trancados no cenáculo, numa sala, e de repente Jesus aparece no meio deles, sem bater na parede, sem entrar pela porta. E no mesmo momento, depois de conversar alguns momentos com ele, ele desaparece. Ele se encontra com 2 discípulos no caminho de Emaús, vai com eles até a casa dos discípulos, ceando com ele, parte o pão, de repente some da presença deles. Então é um corpo que não está preso à lei física, que não está preso à nossa realidade. É um Deus que transcende, é uma realidade muito superior à nossa. Isso faz com que o nosso coração se incline em admiração e em temor nesse Deus tão poderoso. Isso já traz também um aspecto de esperança para nós. Você e eu não estamos sozinhos. Aparentemente, nós olhamos em muitas situações da nossa vida e parece que estamos só. Mas lembre-se do que nós citamos aqui na palavra. Apesar dele ser invisível, ele é real, está presente. Da mesma forma que nem sempre nós percebemos o ar, mas o ar está presente. Caso contrário, nós não viveríamos. Da mesma forma, esse Deus está presente juntamente conosco em todos os momentos da nossa vida. Nos tempos bíblicos, a doutrina da espiritualidade de Deus fazia oposição ao culto idolátrico, ao culto à natureza, ao culto à criatura, à criação. Deus, sendo espírito, portanto, não poderia ser representado por nenhuma figura, quer seja do céu, quer seja da terra, quer seja debaixo da terra. A própria Bíblia, a lei, o Pentateuco, Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Números, nos adverte a não fazermos imagem de esculturas para nós, quer seja de algo semelhante ao que nós imaginamos estar no céu, na terra ou debaixo da terra, ou mesmo imagem de homem, e aí divinizar essa imagem como se fosse Deus. É uma proibição, é pecado, é uma prostituição espiritual que a Bíblia chama de idolatria. Então, a ideia de Deus ser espírito já nos previne desse pecado de idolatria. Em segundo lugar, o fato de não se limitar a um local impedia a ideia de alguém imaginar que poderia controlar Deus, como era o costume dos adoradores cananitas, por exemplo, dos adoradores da Mesopotâmia, de outros deuses. A cultura ensinava que se você tivesse o conhecimento de um Deus de determinada região, você poderia controlá-lo. É o Deus da montanha, é o Deus do vale. Inclusive lá no livro dos Juízes, quando Baraque vai enfrentar Jabim, a ideia deles é que o Deus de Baraque era o Deus do monte, não dos vales. E aí então eles vão contra Baraque e Débora, e acaba acontecendo que Deus se manifesta, faz uma grande enxurrada e usa Baraque e Débora para vencer Jabim e os seus carros de ferro no vale, para mostrar que Deus não estava preso no monte. Deus é Deus do monte, por isso nós escutamos essa expressão, e também Deus dos vales. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, entender que Deus é espírito nos previne de idolatrar lugares. Então tem gente ainda hoje que idolatra monte, que idolatra igreja, que idolatra certos ambientes. Ainda que aqui eu não estou fazendo uma apologia a desigrejado, não é isso, mas nós temos que entender que se nós estivermos no monte com a intenção errada, ou mesmo na igreja, que é o lugar de adoração, com a intenção errada,
Deus ele não vai operar na minha vida se eu estou ali com a intenção errada. O próprio Jesus disse, por exemplo, que se nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos ao Pai em secreto, Ele em secreto nos responderá. Mateus capítulo 6 nos ensina a oração, né? No secreto e a resposta de Deus que nos vê em secreto. Em outras palavras, quando nós entendemos que Deus é Espírito, nós não estamos limitados a um lugar, a um momento, a um dia da semana, a algumas horas do culto, para sentirmos a presença de Deus. Por exemplo, tem pessoas que têm a concepção de que Deus se manifesta na hora do louvor apenas. Então é como se fosse algo programado. Mas eu posso falar isso do meu coração para você, de fato, não preciso mentir. Já houve ocasião de que eu estava no banheiro, tomando banho, e comecei a louvar a Deus ali no banheiro. Muitos de nós fazemos isso. E de repente eu comecei a sentir uma graça tão grande no meu coração ali, foi ardendo de forma tão tremenda que eu comecei a chorar ali sentindo a presença de Deus no banho, né? É um caso específico, nem todo mundo vai ter essa experiência, mas eu já fiquei sabendo de pessoas que de repente estão no ônibus, estão indo trabalhar e começam a ser visitadas assim, por Deus de forma tão tremenda que acontece um quebrantamento, que do nada a pessoa começa a chorar dentro do ônibus, lavando louça. Por que isso? Porque Deus é Espírito. E se Deus é Espírito, Ele está conosco no banheiro, na cozinha, no metrô, na rua, na igreja, no monte também. Né? É muito importante se o monte é um lugar de privacidade e você consegue orar e buscar a Deus ali de forma profunda, continue buscando a Deus. Né? Se é na madrugada, busque a Deus desde que o seu coração esteja realmente inclinado a buscar a Deus, não importa o ambiente, não importa qual seja o lugar, ainda que existam lugares específicos para isso. Por exemplo, a igreja é um lugar importante onde nós nos reunimos com os irmãos e temos a liberdade ali porque é um ambiente cultico, que tudo ali gira em torno do sacro e ali nós buscamos a presença de Deus com mais facilidade, com mais profundidade, porque tudo ali proporciona para que eu tenha uma experiência ali mais real. Tudo em torno me proporciona a buscar a Deus com mais reverência, com mais temor. Isso é importante. Então, essa doutrina da espiritualidade de Deus nos previne contra esse tipo de fanatismo religioso. Então, hoje nós vamos parando por aqui. No nosso próximo vídeo nós vamos estar falando sobre um outro aspecto importantíssimo do ser de Deus, do atributo de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha para mais pessoas, para que nós consigamos levar a palavra de Deus mais adiante, mais além. Amém? Se você gostou desse vídeo, então eu conto com a sua ajuda. Vamos orar então a esse Deus que é Espírito, que está aqui comigo no momento em que estou gravando, que também vai estar com você no momento que você estiver vendo esse vídeo, para abençoar a sua vida e para sarar as angústias e os dilemas de sua alma. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus nós oramos a Ti, buscamos a Tua face, te agradecendo por esse momento onde nós meditamos um pouco sobre o Teu ser, sobre a Tua maravilhosa revelação. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor vá de encontro ao meu irmão, à minha irmã que está do outro lado, que o Senhor possa aplicar essas verdades ao coração dele e dela, porque só o Teu Espírito pode fazer isso. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor seja glorificado, que o Senhor faça com que nós venhamos reverenciar ao Senhor, mesmo distante de um ambiente de culto, porque o Senhor não fica lá na igreja quando o culto acaba. O Senhor está conosco, o Senhor está em nós e também se revela através dos nossos irmãos e irmãs. Onde quer que nós possamos estar, que possamos ter em mente que ali o Senhor está e aquele lugar deve ser respeitado e ser consagrado. A nossa vida deve louvar ao Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para quem está passando por um momento de dificuldade, seja na área pessoal, na área espiritual, que o Senhor opere, que o Senhor realize um milagre, que o Senhor estenda tuas mãos, traga cura, transformação. Em nome de Jesus nós oramos e que em tudo o Senhor seja glorificado.
Nós oramos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.